Êxodo capítulo 20, verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Meus irmãos, eu ainda vejo e sei que há muitas pessoas nos nossos dias, e isso acaba se tornando óbvio, que acabam por negligenciar os mandamentos de Deus. Mas não somente por negligenciar, mas por acharem que não cometem pecados, não cometem tantos pecados, ou até mesmo não se acham pecaminosos a ponto de merecerem o inferno. Há muitas pessoas que, quando estão vivendo uma vida em que julgam não fazer o mal ao próximo, não roubam, não matam, não praticam crimes que para nós é considerado graves, tais pessoas creem que no final dessa vida Deus julgará favorável a esta pessoa e ela será salva, habitará a eternidade no reino de Deus. Mas nós iremos, a partir de hoje, numa série de mensagens, em 10 mensagens, em que nós iremos ver no que é chamado dos 10 mandamentos, baseado em Êxodo 20, se isso pode ser uma realidade ou não. Será que, se eu não ligar muito para as leis do Senhor, mas, no entanto, viver inserido em uma sociedade em que eu não faça mal ao próximo a ponto de matar, a ponto de acabar com a vida do outro de modo geral, né? Não desejar o mal ao outro, se eu viver uma vida em que, socialmente falando, humanamente falando, eu sou uma pessoa considerada boa, eu pago os meus impostos, eu sou um cidadão de bem, eu paro nos sinais vermelhos, no horário permitido, no horário devido, enfim, eu sou uma boa pessoa. Isso, logicamente, estou aqui hipoteticamente falando a respeito de alguém. Nós iremos ver em cada um desses mandamentos de Deus que ele não é somente o que ele pode se ler de forma superficial. Nós iremos ver que ele tem muito mais a nos dizer, além daquilo que nós temos como conhecido. Por exemplo, esse primeiro mandamento, quando Deus diz a Moisés para que ele escreva: não terás outros deuses diante de mim. O que significa isso? Será que Deus está falando que existem outros deuses? Será que Deus está assumindo que existe outros tipos de deuses? É óbvio que não. A resposta é essa: óbvio que não. Deus é o único Deus. Ele e somente Ele é digno de ser adorado. Ele e somente Ele é digno de ser louvado, cultuado, de ser exaltado, de ser colocado no centro da nossa vida, no centro do nosso coração. O único que é digno de receber as nossas orações, o único que é digno de que nós venhamos a nos prostrar diante da sua majestade e fazer tudo aquilo que é necessário, nos humilhar, por exemplo, diante dele. Mas eu quero falar um pouco mais com vocês a respeito deste mandamento. Na Confissão Maior, no Catecismo Maior, o Catecismo de Westminster, ele vai dizer na pergunta número 105, quais são os pecados proibidos no primeiro mandamento? Com a sua resposta, vai dizer: os pecados proibidos no primeiro mandamento são o ateísmo, ou seja, negar ou não ter um Deus. No livro dos Salmos, Salmo de número 14, no seu verso 1, diz assim: diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam a abominação. Já não há quem faça o bem. Uma das coisas que o ateísmo traz é a falta de uma moralidade, de uma regra moral que o restrinja a fazer algo que é errado, a fazer algo que é equivocado, que de fato destrói as pessoas. O ateísmo, ele traz isso, ele destrói as pessoas. O próprio pecado já em si destrói as pessoas, próprio aquele que comete, tanto a outros que estão ao seu redor.
Então é isso que o texto está dizendo. Diz o insensato, aquela pessoa que não tem sabedoria no seu coração. Ele diz não a Deus. E o que acontece? Corrompe-se e praticam a abominação. Já não há quem faça o bem. Essa é o primeiro pecado que o primeiro mandamento ele está proibindo, está nos advertindo que é equivocado. Mas o Catecismo Maior de Westminster ainda continua dizendo: os pecados proibidos no primeiro mandamento também vai dizer a idolatria, ou seja, ter ou adorar mais de um Deus ou qualquer outro juntamente com o verdadeiro Deus ou em lugar dele. Em Jeremias, capítulo 2, verso 26 ao 28, diz assim: como se envergonha o ladrão quando o apanham, assim se envergonham os da casa de Israel. Eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, que dizem a um pedaço de madeira: tu és meu pai. E a pedra: tu me geraste. Pois me viraram as costas e não o rosto. Mas, em vindo a angústia, dizem: levanta-te e livra-nos. Onde, pois, estão os teus deuses que para ti mesmo fizeste? Eles que se levantem se podem livrar no tempo da tua angústia, porque os teus deuses, ó Judá, são tantos como as tuas cidades. O que Deus está nos dizendo, meus irmãos, em relação à ignorância de muitos idolatrar seja qualquer coisa, não somente a imagens de escultura e essa de qualquer tipo que seja, ou de qualquer pessoa que seja, é totalmente equivocado. É algo que não tem coerência. Como algo que não se move, que não vê, que não ouve, mesmo que ali seja usado como um símbolo, pode fazer alguma coisa. A Bíblia nos exorta, nos ensina, de Gênesis a Apocalipse, que somente Deus tem poder para fazer alguma coisa, para nos dar ou nos livrar de alguma situação. Então, por que muitos ainda vão até a esses tipos de imagens? E não estou colocando aqui somente imagens, mas tem muitos que idolatram pessoas ou coisas diversas que nós podemos nos apegar tanto e colocar esse objeto no lugar de Deus. Isso é o que o primeiro mandamento está proibindo e atribuindo pecado naquele que comete. Mas ainda mais vai dizer o Catecismo Maior de Westminster: a omissão ou a negligência de qualquer coisa devida a ele, exigida neste mandamento. No livro do profeta Isaías, capítulo 43, no seu verso 22 e 23, diz assim: contudo, não me tens invocado, ó Jacó, e de mim te cansaste, ó Israel. Não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios. Não te dei trabalho com ofertas de manjares, nem te cansei com incenso. Ou seja, Deus aqui está falando através do profeta Isaías a respeito do culto que é digno a Ele, que somente Ele é digno de receber. No entanto, há muitas pessoas que estão cultuando a outras pessoas ou a objetos. Ao invés de cultuar o Criador, estão cultuando a criatura. Ao invés de dar o que é devido ao Criador, estão dando à criatura. Depositam as suas confianças, a sua confiança, a sua esperança, a sua vida na mão de coisas, de objetos, não naquilo que Deus fez. Aliás, não naquilo que Deus é, mas naquilo que Deus fez. Muitas das coisas que Deus deu ao homem é para que o homem veja a glória de Deus, mas não para que cultue ou venha a servir a criatura que é igual àquele que está, cultuando. Esse é o grande absurdo. Criatura cultuando a própria criatura, ao invés do Criador. É por isso que está aqui sendo proibido e sendo atribuído um pecado. O Catecismo ainda diz: não tê-lo e não confessá-lo como Deus e nosso Deus.
Livro dos Salmos, novamente, no seu Salmo 81, verso 11, diz assim: Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Meus irmãos, eu tenho visto, e eu já fiz muito isso, e se não ficar vigilante com minha própria vida, farei, com toda certeza, pois sou falho, pecador como todos nós que vivemos nessa terra. Enquanto vivemos nessa terra, seremos pecadores. O grande problema é viver para o pecado ou viver para Deus. Aí está a grande diferença. Então, o que Deus aqui está nos dizendo através desse salmista é que muitas pessoas preferem buscar todo e qualquer recurso ao seu redor, esgotar todos os seus recursos para que aí então venha a olhar para Deus. E muitos até esgotam os recursos e não buscam a Deus. Por isso que ele diz: o meu povo não me quis escutar a voz. Ou seja, tampa os seus ouvidos para Deus, aquele que pode solucionar todo e qualquer problema. Não que ele irá, solucionar da maneira que nós queremos, mas ele soluciona todo e qualquer problema no tempo devido. Tampam os ouvidos para ele, mas, no entanto, vivem buscando pessoas aleatórias por aí afora, pessoas ou objetos ou uma fórmula secreta para solucionar aquilo que somente Deus pode solucionar. Agora darei continuidade aqui à leitura do Catecismo Maior de Westminster, ainda nessa questão da pergunta número 105, a respeito de quais são os pecados proibidos no primeiro mandamento. Darei prosseguimento nesta leitura para que a gente venha refletir ainda mais a respeito do que proíbe de fato o primeiro mandamento, para que a gente venha entender que não é algo tão simples, não é simplesmente dizer, olha, eu não tenho outro Deus senão o nosso Deus, mas no entanto nós vivemos constantemente para outras coisas e não percebemos. Então o catecismo vai continuar dizendo: o esquecimento, as más concepções, as falsas opiniões, os pensamentos indignos e ímpios quanto a ele, a pesquisa audaciosa e curiosa dos seus segredos, toda impiedade, todo ódio a Deus, o egoísmo, o espírito interesseiro. Aqui é uma pausa. Espírito interesseiro. Meus irmãos, como que a igreja está vivendo dessa maneira? Principalmente neste período de coronavírus, quantos estão se voltando para ele na base do interesse, na base do medo? Porque se não fosse assim, viveriam para ele em outros momentos, não somente em momentos de angústia, não somente em momentos de aflição, mas em todo e qualquer momento da sua vida. Tem muitos que estão se voltando para ele agora, e isso não é ruim, isso é bom. No entanto, isso tem que durar para a vida inteira. Nós temos que ter Deus aos nossos olhos como Senhor e nós como seus servos, pois é assim que deveria ser. Não somente na base do interesse, na base de pedir a proteção dele, sabendo que ele pode dar esta proteção, corremos logo para ele. Isso deve ser para a vida inteira. E continua ainda: e toda aplicação desordenada e imoderada de nosso entendimento, de nossa vontade ou de nossos afetos a outras coisas, e o desvio deste Deus, em tudo ou em parte, a vã credulidade, a incredulidade, a heresia, as crenças errôneas, a desconfiança e o desespero, a resistência obstinada e a insensibilidade sob os juízos de Deus, a dureza de coração e a soberba, a presunção, a segurança carnal. Olha só, segurança carnal. Eu estou pegando alguns pontos aqui que eu creio que se destacam, não por tudo não ser importante, mas que eu acredito que é pertinente para os nossos dias. A segurança carnal, pessoas que confiam em si mesmas ou em outras, mas não em Deus. Preferem, como já havia dito, buscar socorro em outras pessoas, em qualquer outra coisa, e esquecem de Deus.
Aqui, meus irmãos, eu não estou aqui retirando a necessidade de termos pessoas nessa terra que Deus mesmo colocou em nossa vida para que possamos pedir auxílio. Não estou negando isso. O que eu estou dizendo é que pessoas vivem, ok? Para elas não existem outro ou outra pessoa ou coisa que seja o primeiro recurso dela, quando na verdade o primeiro recurso dela deveria ser Deus somente, ou quem sabe até mesmo alguém que tenha Deus no seu coração por completo. Continuando dizendo, tentar a Deus, o uso de meios ilícitos, a confiança dos meios lícitos, os deleites e prazeres carnais, um zelo corrupto, cego e indiscreto, a fraqueza e o amortecimento nas coisas de Deus, a alienação e a apostasia de Deus, orar ou prestar qualquer culto religioso aos santos. Aos santos aqui se refere aos cristãos, de modo geral. Os apóstolos, a alguém que foi do Novo Testamento, por exemplo, muito que é tocado no nome, de Maria. Aqui está dizendo, prestar qualquer culto aos santos, seja estes quais forem. E os santos que está mencionando aqui não é alguém imaculado, sem ruga, sem mancha ou coisa alguma, sem pecado, não é isso. Mas é santo por ter vivido santificado pelo sangue de Cristo Jesus, ok? É isso que está se referindo aqui. Não é um santo, uma pessoa que viveu sem pecado nenhum, ou santos como nos dias de hoje se vê por aí, que é idolatria, essas imagens de, entre aspas, santos, que de santo ninguém teve nada em si mesmo, senão o sangue de Cristo, que os purificou, assim como nos dias de hoje. Aos anjos ou a qualquer outra criatura, todos os pactos com o diabo, consultá-lo e dar ouvido às suas sugestões, fazer aos homens senhores da nossa fé e da consciência, fazer pouco caso e desprezar a Deus e os seus mandamentos, resistir ao seu espírito ou entristecê-lo, o descontentamento e a impaciência com as suas dispensações, acusá-lo estultantemente dos males com que ele nos aflige e atribuir o louvor de qualquer bem que somos, temos ou podemos fazer à fortuna, aos ídolos, a nós mesmos ou a qualquer outra criatura. Meus irmãos, eu gostaria de algum dia de falar de todo esse trecho pausadamente, bem tranquilamente, porque há muita coisa a ser dita aqui. Mas eu preferi ler e somente pontuar algumas coisas que achei pertinentes para os nossos dias, para que você venha refletir. Será que você é tão puro assim como você acha? Será que nós somos tão puros assim? Será que nós não merecemos de fato o inferno? Será que quando Cristo vier nós iremos com Ele? Qual é a certeza que você tem? Note, você pode ter sim essa certeza. Não se engane. A palavra de Deus, ela te assegura esta salvação. Creia nisso. Creia que você pode, já neste tempo, ter a certeza da sua salvação. Se você ainda não tem, assegura-se. Se autoanalise. Se compare com as Escrituras, principalmente olhe para o seu coração e veja quem Cristo foi. Veja o que você possui dentro do seu coração. Se você tem se preocupado em muito mais a juntar tesouros nessa terra do que no céu. Este foi somente o primeiro mandamento. Procurei trazer de uma forma muito simples e breve. Espero que eu tenha lhe ajudado. E amanhã eu irei trazer a respeito do segundo mandamento. Amém?